Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 39 e 40 do curso de Química 4. Se eu não me engano, esta é a última aula do curso de Química 4, que será Eletroquímica 5. Bom, na aula anterior eu falei da galvanoplastia, que é aquele recurso que a gente tem da eletrólise de cromar uma roda ou de a gente colocar prata em cima de uma colher, colocar cobre, colocar também ouro. Então é o processo que a gente tem, digamos, de folhamento de ouro e eu fiz dois erros. O primeiro erro foi no NOx, né, no ânion, que eu formei do cromo. Então eu vou repetir três exemplos. Os três exemplos será o de cromação, o de a formação do alumínio, como é que a gente consegue o alumínio a partir da bauxita, e a gente vai também colocar, a gente vai fazer uma prateação, de um folhamento de prata. Como que seria isso? Bom, de início a gente tem aqui a eletroquímica estuda dois processos. A gente tem o processo que tem a química se tornando eletricidade, que é quando a gente pega uma placa de zinco e liga ela com uma placa de cobre. A gente tem potenciais de reduções diferentes, portanto o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts, enquanto que o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então tem uma diferença de potencial, o elétron vai espontaneamente do menor potencial para o maior potencial, portanto ele faz esse percurso. Então os elétrons estão fazendo este caminho aqui, ó. Se o elétron fazendo este caminho, você tem que a corrente elétrica é para o outro lado, porque isso aqui é a corrente convencional, seria para da direita para a esquerda. Se tem elétrons em movimento, a gente tem justamente corrente elétrica, que é justamente a carga dividido pelo tempo. Então a gente tem cargas em movimentos ordenados, a gente tem corrente elétrica. Se a gente colocar uma lâmpadazinha aqui, ó, ela irá brilhar. Bom, isso aqui seria uma pilha de Daniel, que ele usa justamente o zinco num eletrodo e o cobre no outro. O cobre está reduzindo e o zinco está oxidando. E ele ia sumir o zinco por um processo de oxidação, ia consumir o zinco, enquanto que o cobre ia inchar cada vez mais, ia ter mais cobre metálico no eletrodo de cobre. Então os cobres iriam ficar mais em excesso. Bom, isso aqui, ó, é a energia química dos elétrons da eletrosfera se transformando em eletricidade. Isso aqui seria uma pilha convencional, né? Não, seria uma pilha. Mas a gente tem a eletricidade gerando energia química, que é o processo inverso. É o processo não espontâneo. Por quê? Porque quando o elétron sai do maior potencial e vai para o menor potencial, isso só ocorre com gasto de energia, porque você está aumentando a energia potencial elétrica, então você só aumenta a energia potencial com gasto de energia. Por exemplo, você só aumenta a energia potencial da mola se você comprimi-la. Então você está gastando trabalho para comprimir, você está aumentando a energia potencial da mola. A mesma coisa seria para aumentar a energia potencial gravitacional. Você tem que subir uma escada, você tem que subir uma rampa, aí você aumenta a energia potencial gravitacional gastando energia biológica. E aqui é a mesma coisa, você tem que gastar energia para pegar um elétron e jogar ele para o menor potencial. Então isso é o fundamento da eletrólise. Por quê? Porque na eletrólise você vai ter metais se oxidando e metais reduzindo. Então é uma coisa assim totalmente diferente. Não
não espontânea, porque você tem metais perdendo elétron, há metais perdendo elétron, e eles têm a propriedade periódica deles é justamente o ganho de elétrons para completar os seus orbitais, para deixar com a configuração de gás nobre. Então, ele perder elétron é totalmente não espontâneo, por isso que você tem que doar energia para o sistema, por isso você tem que colocar uma diferença de potencial para uma eletrólise. Bom, existem dois tipos de eletrólise, e agora eu vou dar uma relembrada nisso, que tem a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Então, a eletrólise ela se fundamenta nesse sentido, ó, nesse exemplo que eu vou dar. Você tem uma eletrólise e aqui você vai ter um eletrôdoto e o outro eletrôdoto. Se você tiver uma eletrólise, você vai ter uma diferença de potencial aqui, ó, em que aqui é o menor potencial e aqui é o maior potencial. Portanto, aqui é o menor potencial e aqui é o maior potencial. E você vai ter elétrons fazendo esse percurso aqui, ó. Este percurso. Justamente saindo do menor potencial para o maior potencial, que é algo não espontâneo, por isso que você precisa gastar energia. E aqui seria um gerador, seria, por exemplo, uma pilha ou uma tensão da sua casa, ok? Você tem que gastar energia para isso. Bom, tem dois tipos de eletrólise. Tem a eletrólise aquosa e tem a eletrólise ígnea. Quando é que você usa uma ou a outra? Vamos entender. Bom, existe aquela tabela da eletronegatividade. Eletronegatividade. Eu tenho que falar dela primeiro, que é flúor. Ontem no clube briguei e saí correndo pro hospital. Se eu não me engano, aqui tá tudo junto. Que é aqui tem quem vai ficar com o elétron, né? A eletronegatividade cresce do hidrogênio para o flúor. E tem a eletropositividade. A eletropositividade, como eu falei na aula anterior, tem uma pequena diferença onde está o hidrogênio. Primeiro, a eletropositividade começa com a família 1A, que é maior que a família 2A, que é maior que a família 3A, que é maior, agora deveria ser os metais de transição, mas a gente coloca o hidrogênio e depois os metais de transição, depois os metais nobres. Então, aqui ó, é o aumento, daqui para cá tem o aumento, de lá para cá tem o aumento da eletropositividade. Portanto, nessa direção tem um aumento da eletronegatividade, que é a tendência de pegar o elétron. Eletronegatividade. Então, qual é o sentido da eletrólise aquosa e a eletrólise ígnea? Bom, se a eletrólise for aquosa, você vai querer elementos da forma metálica que tem uma maior eletronegatividade do que o hidrogênio. Porque se for uma eletrólise aquosa, onde vai ter hidrogênios positivos e oxigênio e OH negativo, o hidrogênio vai querer pegar os elétrons que estão vindo. Então, a gente tem que ir para a tabela da eletronegatividade dos eletropositivos. Se você tiver 1A, 2A, 3A, você tem que a eletronegatividade do hidrogênio vai ser maior que a família 1A, 2A e 3A. Portanto, o sódio, aqui está o alumínio. Então, se você fizer uma eletrólise aquosa para a família do alumínio, do bromo, aqui está do potássio, se não me engano, da família 2A, e na família 3A tem um alumínio. Se você fizer a eletrólise aquosa da família 1A, 2A e 3A, você vai ter o hidrogênio virando gás, virando hidrogênio gasoso. Você não vai ter você não vai conseguir pegar íons da família 1A, 2A e 3A e transformar em íons na forma metálica, porque o hidrogênio é mais eletronegativo dos eletropositivos. Então, para a família 1A,
2A e 3A, você tem que fazer uma eletrólise que não seja na água, tem que ser uma eletrólise ígnea. Você tem que fundir esses íons, você tem que deixar ele na forma fundida, você tem que aumentar a temperatura. Por exemplo, você vai pegar o Na+ e transformar em Na metálico. Isso só ocorre na eletrólise ígnea. Enquanto que os metais de transição, que é o cobre, e os metais nobres, que é a prata, o ouro e o cromo, você tem que esses três, o metal de transição, que é um monte de metais, ferro, todos esses metais têm uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Portanto, na eletrólise aquosa, esses íons, por exemplo, a prata, em competição com o hidrogênio, ela iria pegar os elétrons que está vindo nesse eletrodo e não o hidrogênio. Portanto, para os metais de transição e para os metais nobres, você faz uma eletrólise aquosa, você faz isso na água. Primeiro você pega um sal que tenha esses íons, você coloca ele na água. Na maioria dos sais que são solúveis são os nitratos, o fosfato, o nitrato, fosfato, sulfato e carbonato. Na maioria dos íons são solúveis, só o carbonato de cálcio que não é solúvel, né? Então, você coloca ele no meio aquoso, vai ter a solução de íons, você vai ter que os íons, os cátions, vão ser mais eletronegativos do que o hidrogênio, portanto vai ter uma tendência de ficar com os elétrons maior, vai ter uma descarga maior do que do hidrogênio, ok? Então, aqui está o princípio de tudo, para você diferenciar uma eletrólise ígnea de uma eletrólise aquosa. Então, para começar, a gente tem que falar primeiro disso, foi uma breve revisão. Agora eu vou fazer o processo de galvanoplastia. O que é o galvanoplastia? Por exemplo, cromar algo, por exemplo, pegar uma roda e cromar uma roda, por exemplo, pegar um objeto de ferro e colocar prata nele. Então eu vou fazer uma cromação. Primeiro eu vou fazer uma cromação, que eu vou corrigir um erro que eu fiz na aula anterior. Então a cromação, eu falei que a gente ia pegar o sulfato de cromo. O sulfato de cromo, ele é o Cr2SO3. Eu confundi só isso aqui, eu troquei, então estou só fazendo um erro, fazer um acerto aqui. E a gente vai colocar isso aqui, ele tem uma roda aqui, e a gente vai cromar essa roda. Se a gente fosse cromar essa roda com a eletrólise ígnea, a gente ia fundir a roda, a gente ia derreter a roda. Então não tem como ser uma eletrólise numa roda, ser uma eletrólise ígnea. Você tem que fazer uma eletrólise na aquosa. E só ocorre porque o cromo é um metal de transição ou é um metal nobre, se eu não me engano. Então você vai botar isso aqui dentro de uma solução. E aqui você vai colocar, por exemplo, grafite, para ser só ele é inerte, então ele tem sua ressonância, ele vai fazer com que passe os hidrogênios, os elétrons, desculpe. Então, quando você pegar esse sulfato de cromo e colocar aqui na solução, você vai ter, lógico, o hidrogênio, H+, e o H-, e você vai ter o sulfato é o SO3 menos 2, aqui que eu errei, eu botei menos 3, e o cromo mais 3. Bom, se você aplicar uma diferença de potencial aqui, para que ocorra um processo não espontâneo, em que os elétrons saem do maior potencial e vai para o menor potencial, algo não espontâneo. Então aqui seria justamente o maior potencial, o menor potencial. Então está saindo do menor potencial para o maior potencial. Então isso é um processo não espontâneo, não ocorre espontaneamente. Então aqui seria o maior potencial e aqui seria o menor potencial. Ok? Então isso ocorre não espontaneamente, por isso você tem que gastar energia e aí seria uma pilha. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar, como eu falei na aula anterior, é de quem vai sair os elétrons, quem vai ser o ânion que vai doar os elétrons. Para este lado, para o eletrodo que está sofrendo a oxidação,
você tem que analisar os elementos mais eletronegativos. Aqui, ó, essa molécula tem oxigênio e o enxofre, então essa molécula é muito, mas muito eletronegativa, ela quer ficar com esse elétron. Enquanto que o OH não tem essa tendência toda, portanto ele acaba cedendo os seus elétrons para o eletrodo aqui, ó, para esse eletrodo. Então vai ter o oxigênio, o OH-, agora você tem que fazer aquela relação que vai ser 4OH- se transformando em duas águas, mais 1O2 mais 4 elétrons. Então vai acabar formando gases aqui, ó, de oxigênio, gasoso, né? Então vão vir 4 elétrons, a gente tem que fazer uma multiplicação para que seja igual. Portanto, se eu multiplicar por 4 aqui não vai ficar legal, tem que ser uma multiplicação que dê 12. Então, só sai um elétron, então 12, 6, aqui vai dar 3, 6, 3, aqui falta, vai ficar 3,5, tá faltando só 3, e aqui fica 6 elétrons, deixa eu ver outra aqui, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, não, tem que ser 12 mesmo, tem que multiplicar isso aqui por 12 para ficar melhor. Por que 12? Porque aqui vai ficar 6, ó, vai ter que multiplicar por 12, você vai entender por que eu estou fazendo isso. Porque vai ficar tudo exato, vai ficar tudo sem fração. Porque vai ter 12 aqui, aqui vai ter 6, aqui tem 2, aqui tem 3, 6, aqui tem 12 elétrons. Agora, então o oxigênio, ele está, aqui é menos 1, e aqui está menos 2, ó. Ele está oxidando, oxigênio oxidando. O oxigênio por conta própria só oxida, só reduz, né? Ele é um agente oxidante. Então aqui ele está, ai meu Deus, ele está reduzindo, né? Não, ele está saindo de 0, está vindo para cá. Então está vindo menos 1 e indo para 0. O que está acontecendo com ele? Ele perdeu elétron, portanto ele está oxidando. Se aqui ele está oxidando, então nesse eletrodo é o ânodo. Enquanto que o cromo mais 3, ele está pegando 12 elétrons e se transformando. Então aqui você multiplica por 4, olha porque eu botei por 12, 4 vezes 3, 12. Então aqui você vai ter 4 cromo metálico. Então você está saindo de mais 3 e indo para 0. Aqui você está reduzindo. Está reduzindo, portanto aqui, ó, se está reduzindo, aqui é o cátodo. Então qual vai ser qual vai ser o resultado disso? Você corta os elétrons, porque tem nos dois lados. Portanto você tem 12OH-, hidrônio. Não, isso aqui é 12OH- mais 4 cromo mais 3, dando 6 água, mais 3 oxigênio gasoso, mais 4 cromo metálico. Portanto, esse cromo ele está vindo pegar os elétrons. Então, ele acaba cromando esta roda. Ele está saindo de um cromo iônico, de um cátion, e se tornando um cromo metálico. Essa seria a equação de uma cromação. Ok? Bom, vamos agora para o alumínio, né? O alumínio que eu fiz errado também. Como é que você consegue um alumínio metálico? Que é o processo de que pega a bauxita, aumenta a concentração da bauxita, aumenta a concentração de Al2O3. Então a gente aumenta a concentração de Al3O3. Então a gente tem que fazer uma eletrólise ígnea, porque alumínio está na família 3A. Então a gente vai pegar esse alumínio, esse Al2O3, a gente vai colocar aqui, ó,
grafite, carbono grafite, que aguenta muita temperatura. Aqui outro carbono grafite. E a ígnea não tem OH, né? Não tem o OH. Portanto, aqui sai do menor para o maior. Aqui é negativo, positivo. Os elétrons estão fazendo isso, portanto a corrente é ao contrário. E a gente está colocando dentro de uma solução de, ó, quando isso aqui se quebra, vai ficar AL mais 3, O menos 2. Eu tinha colocado um 2 aqui, ó, sem querer. Então é só o oxigênio menos 2, que é o número de oxidação dele. Então vai fazer um processo inverso, o oxigênio ele vai oxidar, enquanto que o alumínio vai justamente, ele vai reduzir, vai virar um alumínio metálico. Então a reação está fazendo esse resultado aqui, O menos 2, se transformando em oxigênio gasoso. Portanto, você tem que multiplicar isso aqui por 2, não. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por um número que dê exato. Portanto, vai ser 3O menos... Não, vai ficar 6, né? Pode ser. 6, 3, ó. Vai ficar menos 2. Aqui você vai multiplicar por 3. Por quê? Porque você vai entregar 6 elétrons, mas você vai formar 2 oxigênio gasoso. Não deu. Não deu. Aqui você vai multiplicar por 6 vezes 2, você tem 3. Deixa eu ver aqui. Qual vai ser a equação? 4 não dá. 6. Vou multiplicar aqui por 6. Aqui 3. Mais 12. Certo? Eu pego o alumínio. Mais 12 elétrons. Então, eu transformo. Pronto, seria esta equação. Eu pego 6 átomos de oxigênio ânion, ele doa os seus elétrons porque é uma eletrólise, se transforma em oxigênio zero, então aqui ocorreu um processo de oxidação, porque aumentou o NOx, então aqui é um processo de oxidação, então o oxigênio sofre um processo de oxidação. Portanto, esse eletrodo de carbono grafite é o ânodo. Enquanto que o alumínio, o cátion de alumínio, que tem o número de oxidação mais 3, ele está saindo de mais 3 e indo para 0. Então, ele está reduzindo. Então, aqui seria o eletrodo de grafite, seria o cátodo. Esta equação tem como resultado o alumínio ia começar a sair por aqui, só você procurar um vídeo na internet. Então você corta os elétrons, você tem que 6 oxigênio menos 2, mais 4 alumínio mais 3, se transformando em justamente 3 oxigênio gasoso. Então aqui ia ter bolinhas, né? Ia formar bolinhas, mais 4 alumínio na forma metálica, que é o que a gente quer, o que a produção quer, alumínio metálico para latinha, para várias coisas. Ok? Então essa seria justamente a eletrólise ígnea para conseguir o alumínio metálico. Por que não pode ser uma eletrólise aquosa? Porque quem iria pegar os elétrons seria o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais eletronegativo dos eletropositivos, portanto ele é mais eletronegativo que a família 3A, que é onde está o alumínio, porque ela tem um número de oxidação mais 3. Ok? Então eu estou corrigindo 2 erros da aula anterior. Bom, nessa aula eu vou falar, se você pegar uma colher, por exemplo, e nessa colher a gente vai lá e quer pratear ela, quer deixar ela prateada. Bom, isso vai gastar uma energia, por isso que uma colher de prata é cara. Então, digamos que você pega uma solução,
A prata é um metal nobre. Então você vai fazer uma eletrólise aquosa. Então digamos que aqui está a colher. E essa colher aqui tem uma diferença de potencial. Você vai botar um eletrodo aqui, por exemplo, de carbono, que é grafite. E aqui é o menor potencial, maior potencial. O elétron está fazendo esse movimento. E aqui está a solução. Então, a solução, qual seria uma solução boa? Uma solução de nitrato de prata. Então, o nitrato de prata. O nitrato de prata, ele é assim, ó, é 1 para 1. Então, aqui vai ficar a prata mais 1, o hidrogênio mais 1 também, mais. Aqui vai ficar o OH-. Então só deixa eu mudar de cor porque é uma eletrólise aquosa. Então aqui vai ficar o H+, e o OH-. E o nitrato, NO3-. Então quem quer ficar com esses elétrons? Aqui na primeira análise a gente tem que esses átomos aqui têm uma maior eletronegatividade, tem uma maior tendência de ficar com elétron do que o OH. Então quem vai ceder vai ser o OH. Então o OH vai ceder os elétrons para o eletrodo de carbono grafite. E então aqui é o mais eletronegativo dos eletropositivos. Então se é um metal nobre, a gente tem que a prata vai pegar o elétron. Então vai ser a prata que vai sofrer um processo de redução. Ok? Bom, vamos fazer então a estequiometria, que é a aula dessa semana vai ser a estequiometria da eletrólise. Bom, a gente tem que o OH-, ele se transforma. A gente tem que colocar um cálculo que dê 2 águas, então a gente vai pegar 4 OH-, ele vai se transformar em 2 águas, mais 1 mol de oxigênio, mais 4 elétrons. Então, para 1 mol de oxigênio formado, vai formar gás de oxigênio, 1 mol de oxigênio gasoso. Então, a prata, mais 1, mais 4 elétrons, portanto 4 pratas, vai se tornar a prata metálica. Metálica não, isso é prata metálica na forma metálica. Então a gente vai pratear essa colher. Se a gente fizer uma soma estequiométrica, corta, a gente vai ter 4 OH- mais 4 pratas, na forma do cátion, solúvel. Então a gente vai ter 2 águas, mais 1 oxigênio gasoso, mais 4 pratas. 4 pratas na forma metálica, ok? Bom, o que tem de interessante aqui? Quais são, a gente tem da nomenclatura. O oxigênio é -1 e ele está saindo e se tornando 0, portanto ele está perdendo ele está cedendo o seu elétron, que é uma coisa não espontânea, portanto ele está oxidando. Enquanto que a prata está saindo de +1 e indo para 0. A prata está saindo de +1 e indo para 0. Portanto, ela está reduzindo. Então, onde está reduzindo é o cátodo. Aqui é o lado positivo, então aqui é o cátodo. A colher é o cátodo, não a prata. A colher é o cátodo, é o local. Tem que ser um eletrodo, sempre é um local. Enquanto que o oxigênio, o eletrodo de carbono grafite, seria justamente o ânodo. Ok? Seria o ânodo. Bom, o que é importante nesta aula? Nesta aula a gente vai falar da estequiometria da eletrólise. Vou apagar isso aqui. E a gente vai falar da estequiometria da eletrólise. Então, o que é a estequiometria da eletrólise? É justamente essa relação aqui, ó. Perceba que para formar 4 pratas, para a gente formar 4 pratas na forma metálica, a gente precisa de 1 mol de oxigênio. Então, está na proporção estequiométrica. Então, a gente tem 1 mol de oxigênio
para formar 4 mols de prata. Então, a estequiometria seria o seguinte, ó, a estequiometria da eletrólise. Bom, primeiramente, a gente não quer saber só prata e oxigênio, porque isso a gente já está fazendo. A gente quer saber a quantidade de elétrons. Bom, você sabe que uma carga, 1 coulomb, qual é a massa qual é a carga de um elétron? A carga de um elétron é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? Isso aqui seria um elétron. Um elétron tem esta massa aqui. Bom, então um mol de elétron seria 1 mol de alguma coisa, então vamos fazer 1 mol de elétron. 1 mol de elétron seria igual a 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, multiplicado pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, 1 mol de elétron tem justamente 96.500 coulombs de carga, que isso aqui é igual a 1 Faraday. Isso aqui é 1 Faraday, porque tem 960.500 coulomb, 1 mol de elétron. Então, se 1 mol de elétron tem 96.500 coulombs, a gente sabe que a carga elétrica ela é igual ao número, a quantidade, multiplicado pela carga elementar. E a corrente elétrica ela é igual a carga multiplicado pelo tempo. Então, quando você fala que tem uma corrente de 10 amperes, digamos que você fala que tem uma corrente de 1 ampere, o que você está falando? Que você tem 1 coulomb a cada segundo. Quando você fala que tem uma corrente de 10 ampere, 10 ampere vai ser 10 coulomb a cada segundo. Então, a quantidade de carga vai ser a quantidade de carga multiplicada pela carga elementar vai ser exatamente igual a corrente multiplicado pelo tempo. Então, a quantidade de carga multiplicado é igual a corrente multiplicado pela o tempo dividido pela carga elementar. Então, a quantidade de carga é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, mais carga está passando por segundo. Isso aqui estamos falando da física. E quanto maior o tempo, maior vai ser a quantidade de carga. Isso aqui sendo constante, porque a carga elementar tem este valor. Então, a quantidade de carga vai ser diretamente proporcional à corrente, que é e também diretamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo, mais carga vai estar passando por aqui, ok? Bom, agora a gente tem que fazer uma relação, o seguinte. Digamos que eu falei para você que se você tem uma corrente de 10 amperes, você tem 10 coulombs a cada segundo, ok? Bom, então qual seria por exemplo, 1 mol tem igual a 96.500 carga, ok? Bom, aí vem o enunciado e fala assim, o enunciado vem e fala assim, você precisa fazer só essa relação aqui, essa relação de em 1 mol tem 96.500 coulombs, que é carga. Bom, o enunciado vem e fala assim, ocorreu uma eletrólise aquosa em que tem uma corrente de 10 amperes e ficou 10 amperes e ficou ligado com um tempo de 965 segundos. Qual a quantidade de carga? Então a quantidade de carga vai ser o seguinte, 10 coulombs em 1 segundo, em 965 segundos vai ser X. Ele sempre vai fazer essa relação para você poder cortar. Então, ou vai colocar em hora ou vai colocar em segundo. Então, X vai ser igual a 9.000
9.650 coulombs. Então, isso aqui ficou ligado em uma eletrólise aquosa com uma corrente de 10 amperes com um tempo disso. Então, você vai ter 9.650 coulombs. Então, qual é a quantidade em mol? Se 1 mol você tem 96.500 coulombs, 9.650 você vai ter x mol. X mol vai ser igual a 0,1 mol. Então, ó, você vai ter 0,1 mol justamente de carga. Agora você pode colocar nesse exemplo aqui, ó. Por quê? Porque o seguinte, ó, se você tem deixa eu ver aqui. Ó, se 1 mol está gerando 4 mol de prata, ó, se 1 mol de oxigênio está gerando 4 mol de prata, então você tem 0,1 mol de elétrons, né? Então seria, aqui você teria 4, você vai precisar de, se tem 0,1 mol, então você tem 1 mol gerando 4 mol, digamos que você tem 0,1 mol de prata, formando 0,1 mol de prata. Qual vai ser a quantidade de oxigênio que você vai formar? Se está 1 para 4, então você vai zerar 0,025, não, seria 0,025 mol de oxigênio. Se você tiver, se ele falar que você tem 0,1 mol de elétrons, então você vai formar 0,1 mol também de prata, porque isso aqui ela recebe 1 mol para cada, entendeu? Então, se você está recebendo 1 mol, você está recebendo uma quantidade de carga direta para ela. Não importa se você formar aqui 0,2 mol de carga, você vai dar diretamente para ela. Então, vai ser 0,2 mol também de prata. E você tem que o oxigênio é 4 vezes menos, é 1 sobre 4. Então, é 4 vezes menor. Não, é dividido por 4, né? Então, você divide por 4, então isso aqui vai ficar dividido por 4, você vai ter 0,025 mol de oxigênio. Então, esta é a relação estequiométrica. Você primeiro tem que saber isso, aí ele vai te dar isto e isto. E depois você relaciona justamente com isso daqui, ó. Se você tem, para cada carga, para cada elétron, você consegue, porque isso aqui vai ficar 1 para 1, ok? Vai ficar 1 para 1. Então, para cada carga, você consegue reduzir a prata na forma de cátion para a carga na forma metálica. Então, se você tem 0,1 mol de elétrons, você vai ter 0,1 mol também de prata. Então, ele pergunta qual vai ser a quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio está 1 para 4, então a quantidade de oxigênio vai ser 4 vezes menor, que vai ser 0,025 mol de oxigênio. Ok? Então a aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham entendido e até as próximas aulas. Ou melhor, acabou o curso de eletroquímica. Tchau, tchau!